O apêndice é um pequeno tubo com uma extremidade fechada que está ligada ao seco do intestino grosso, sendo algumas vezes chamado de apêndice vermiforme, onde vermiforme significa em forma de verme, o que deve dar uma ideia bem clara de sua aparência. A função dessa estrutura peculiar, embora curiosa, é desconhecida. Algumas teorias sugerem que ele pode servir como uma casa segura para a flora intestinal e algumas evidências indicam que ele desempenha um papel no sistema linfático e imunológico. Outros pontos de vista, talvez mais cínicos, defendem que é apenas um órgão vestigial inútil de nossos ancestrais. Seja qual for o caso, o fato é que o apêndice é bastante propenso a inflamações, causando dor abdominal, uma condição conhecida como apendicite. Cerca de 10% da população desenvolve apendicite, tornando-se a emergência cirúrgica abdominal mais comum. Como o apêndice é um tubo oco, a causa mais comum de inflamação é algo obstruindo esse tubo, como um fecalito, uma massa endurecida de matéria fecal que se aloja no lúmen do apêndice e fica preso ali. Outras causas podem incluir sementes não digeridas ou até infecções por oxiúros, que são parasitas intestinais. Outra causa de obstrução, especialmente em crianças e adolescentes, é o crescimento dos folículos linfóides, também conhecido como hiperplasia linfóide. Os folículos linfóides são coleções densas de linfócitos que atingem seu tamanho máximo no apêndice durante a adolescência. Às vezes, esse crescimento pode literalmente obstruir o tubo. Além disso, quando expostos a infecções virais como adenovírus, sarampo ou mesmo após imunizações, o sistema imunológico aumenta sua atividade e esses folículos podem crescer. Qualquer que seja a obstrução, agora o apêndice está bloqueado, certo? Bem, o lúmen intestinal, incluindo o apêndice, está sempre secretando muco e fluidos por sua mucosa para impedir que patógenos entrem na corrente sanguínea e também para manter o tecido úmido. Mesmo bloqueado, o apêndice continua secretando normalmente. Quando isso ocorre, fluido e muco se acumulam, o que aumenta a pressão no apêndice, e assim como ao encher um balão de água, ele se expande e pressiona as fibras nervosas viscerais aferentes próximas, causando dor abdominal. Além disso, a flora e as bactérias do intestino ficam agora presas, e bactérias intestinais que normalmente são mantidas sob controle, como E. coli e Bacteroides fragilis, têm agora liberdade para se multiplicar. Isso faz com que o sistema imunológico recrute leucócitos e o pus comece a se acumular no apêndice. Essa ativação do sistema imunológico pode ser observada no laboratório como um aumento na contagem de leucócitos séricos. Os pacientes também podem desenvolver febre em resposta à infecção, o que, em combinação com dor abdominal no quadrante inferior direito, na região aproximadamente onde o apêndice está localizado, conhecida como ponto de McBurney, é um sinal muito importante para a identificação da apendicite. Além disso, junto com a febre, outros sintomas clássicos incluem náuseas e vômitos. Se a obstrução persistir, a pressão no apêndice aumenta ainda mais. Em determinado ponto, à medida que a pressão continua a crescer e o apêndice continua a inchar, ele pressiona e comprime os pequenos vasos sanguíneos que o suprem com sangue e oxigênio. Sem oxigênio, as células das paredes do apêndice tornam-se isquêmicas e acabam morrendo. Como essas células eram responsáveis pela secreção de muco e pela proteção contra bactérias, agora a colônia crescente de bactérias pode invadir a parede do apêndice. À medida que mais células morrem, as paredes do apêndice tornam-se cada vez mais frágeis e, para uma pequena proporção de pacientes, a fragilidade chega ao ponto em que o apêndice se rompe. A ruptura de um apêndice infectado permite que as bactérias escapem do apêndice e entrem no peritônio, e os pacientes frequentemente apresentam peritonite com dor à descompressão, o que significa dor quando a pressão é retirada, novamente ao redor do ponto de McBurney. Os pacientes também podem apresentar defesa abdominal, onde os músculos abdominais se contraem ao serem pressionados para tentar evitar a dor. A complicação mais comum com a ruptura do apêndice é o extravasamento de pus e fluido, formando um abscesso ao redor do apêndice, chamado de abscesso periapendicular. Às vezes, também podem se formar abscessos subfrênicos, que são pequenos abscessos abaixo do diafragma, mas acima do fígado ou baço. O tratamento padrão para apendicite é a apendicectomia, que é a remoção cirúrgica do apêndice juntamente com o uso de antibióticos. Se os pacientes tiverem abscessos, é igualmente importante que eles sejam drenados cirurgicamente.
A remoção do apêndice não é conhecida por ter efeitos colaterais negativos e às vezes é realizada se os cirurgiões já estiverem fazendo uma cirurgia abdominal por outra razão, apenas para evitar uma apendicite no futuro.